Aleluia. Mais uma noite, está dando para ver aí? Está dando para ver o vídeo? Em nome de Jesus, mais uma noite, estamos aqui. Mais uma noite da Palavra de Deus, né? Hoje nós temos um tema, é um tema assim que muitos poderiam dizer, esse tema é polêmico, hein? Como você pode falar sobre isso? Ora, se está escrito, né? É para falar. A Bíblia foi escrita para ser lida e falada. Será que tá? E aos domingos, no caso, quarta-feira, às quartas, nós nos reunimos às 19h30. É o início da reunião, né? A live inicia-se às 20 horas. Então, todas as quarta-feiras e domingos, nós também nos reunimos aqui a partir das 18 horas. Iniciamos a reunião. A partir das 19 horas, a gente inicia a live, a transmissão ao vivo pelo Facebook. E no caso, no YouTube, nós ainda não fazemos transmissão ao vivo, mas postamos os vídeos para que possam posteriormente ouvir, né, a mensagem do Evangelho. Nós temos esse tema hoje aí, né, sobre o que? Há 2000 anos o Evangelho já foi pregado em todo mundo. Então o tema é esse: há 2000 anos o Evangelho já foi pregado em todo mundo. Por que esse tema? Né? Porque esse tema é o que está escrito. Nós não estamos inventando nada. Essa é a palavra que está escrita, que nós vamos ler posteriormente. Então muitos não têm coragem de falar esse tema, né? Mas tem alguns irmãos que já estão no YouTube falando a verdade, né? Falando o que está escrito. Nós não escondemos nada, é a transparência total em cima do que Jesus falou. Então esse é o tema. Vamos fazer a leitura aqui. Mateus 24, versículo 14 diz o seguinte: Jesus falando aos seus discípulos, né? E este evangelho do reino será pregado em todo mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24, 14, é o que está escrito, né? Vamos fazer uma oração. Senhor, te agradecemos, porque não estamos aqui brincando, Senhor, de evangelho, brincando de pregar a palavra, nem estamos aqui inventando uma nova doutrina, não estamos aqui falando a não ser o que o apóstolo Paulo falou também, que a ele foi revelado o evangelho. E nós lemos alguns livros da Bíblia para entender melhor os acontecimentos. Te agradecemos, Senhor, por este momento maravilhoso. Então pedimos que o Senhor venha nos dar forças e poder para falar a palavra do Evangelho. Amém? Então, irmãos, estamos aqui reunidos também nesse salão aqui, nesta quarta-feira, com esse objetivo de trazer essa mensagem, né? Então já lemos aqui que Jesus já havia anunciado que o Evangelho seria pregado o quê? Em todo o mundo, né? Em testemunho a todas as nações. Então depois viria o fim. Agora, o mundo que ele fala é o mundo que existia. Jesus não estava falando de nações que não existiam, que só iriam existir depois de 2000 anos, depois de 1000 anos, depois de 500 anos. Nações que surgiram depois, nesse milênio para cá, do ano 1000 para cá, as nações não existiam. Então Jesus não estava falando dessas nações que iriam surgir, ele estava falando daquelas nações que existiam à época. Então isso é importante. Alguém vai falar: mas como você pode ter certeza que Jesus estava falando somente daquelas nações? Porque ele mesmo fala. Ele próprio, quando se refere a essa profecia que ele pronunciou, ele falou os locais, né, as regiões onde tudo ocorreria. Então vamos ler, vamos continuar lendo. Vamos relembrar o capítulo 24 de Mateus, que Jesus falava sobre a tribulação daqueles dias, né?
a sua própria geração. Quando Jesus falou da grande tribulação, ele estava falando o quê? Da sua própria geração, que tudo aquilo se daria na sua própria geração. Então vamos entender, né? Não vamos ficar só nas minhas palavras, mas vamos falar o que está escrito nos textos, né? Mateus 24, 1 diz o seguinte: Jesus estava com os seus discípulos, né? E quando Jesus ia saindo do templo, né? Então veja que Jesus estava saindo de qual templo? O templo que estava construído o quê? Há 2000 anos atrás. Esse templo hoje em dia não existe mais. Mas qual era o templo que Jesus estava se referindo? Era o templo que ele estava no interior, né? E quando Jesus ia saindo do templo, vejam, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem o quê? A estrutura do templo. Então de qual templo? Um templo que ainda vai ser construído, ou que estão querendo construir um outro templo aí? Não, Jesus estava se referindo àquele templo de Jerusalém, da velha Jerusalém. Mateus 24, 1. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Isto o quê? Aquele templo de 2000 anos atrás, que existia lá, né? Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui. Ele falou aqui, lá, né? Naquela região, naquele local, naquela época. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mateus 24, 12. Então Jesus estava falando de quê? Ele estava falando daquele templo e daquela época, né? Mateus 24, 2. Mateus 24, 3 diz o seguinte: e estando assentado no Monte das Oliveiras. Onde era o Monte das Oliveiras? Israel, lá em Israel antigo, não é? Jesus não estava em outras nações, estava em Israel. No Monte das Oliveiras chegaram-se a ele, quem? Os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, os discípulos fizeram essa pergunta aí, duas perguntas: quando seriam aquelas coisas? E que sinal haveria da vinda dele, né? E do fim do mundo. Então veja aí, Mateus 24, 3. Está difícil de entender isso? Não está. Jesus está falando daquele contexto, daquela época e daquele local. Mateus 24, 3. Vejamos a seguir Jesus falando dos sinais da sua vinda naquela região e geração. Vamos lá. Mateus 24, 4, 5. Vamos ler. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos. Quem que deveria se acautelar? Os discípulos dele, aqueles que estavam ouvindo a Jesus. Que ninguém vos engane, que ninguém vos engane. Quem não deveria ser enganado? Quem deveria se acautelar para que não fosse enganado? Os discípulos. Versículo 5: porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24, 4 e 5. Em Mateus 24 e 6 diz o seguinte: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então Jesus está falando o quê? De guerras e rumores de guerras. Alguém vai falar: ué, mas ocorreram guerras? Ocorreram. Tanto é que Jerusalém foi totalmente destruída pelas guerras, mas as guerras começaram aos poucos, né? Os rumores de guerra, os judeus estavam o quê? Já com rumores de guerra entre eles mesmo também, né? Mateus 24, 6. Mateus 24, 7 e 8 diz o seguinte: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Israel era dividido em dois reinos, né? O reino do norte e o reino do sul, né? Isso aí, então, assim, no caso, Israel estava debaixo ainda do império, né? Estava, naquela época, debaixo do império romano. Então, Roma colocava reis locais, né? Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. É claro que aqui ele está falando da própria nação lá, no caso, é o povo lá de Roma que iria cercar a Jerusalém, né? E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas serão o princípio das dores. Então veja o que Jesus está falando em Mateus 24, 7 e 8. Mateus 24, 9, e ele fala: então vos hão de entregar. Quem seriam entregues? Eles vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão.
e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então veja, quem que seria entregue? Quais pessoas seriam entregues para serem atormentados? Eles, e eles seriam mortos. Isso aí ocorreu, né? Todos nós sabemos que Estevão morreu depois, Pedro, os apóstolos, muitos foram mortos por crer em Jesus, né? Mateus 24, 9. Em Mateus 24, 10. Nesse tempo, naquele tempo, né? Muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Então veja aí Mateus 24, 10. Vamos continuar. Nesse tempo, né? O que está falando. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muito. Ora, naquela época surgiram muitos falsos profetas e muitos falsos apóstolos também, na época de Paulo, de Pedro, e eles mesmos citam em suas cartas, né? Os falsos apóstolos, aqueles que diziam estar pregando o evangelho, mas traziam outro evangelho. Isso aí está escrito em Colossenses, está escrito em Gálatas. O próprio Pedro fala desses falsos irmãos que traziam um outro evangelho. Então Jesus fala aqui: e surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. E no 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então isso ocorreu, né? Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Então salvo de quê? Eles seriam salvos disso aqui, ó, de serem enganados. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão o quê? A muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então eles seriam salvos também desse esfriamento, se eles o quê? Perseverassem até o fim. Aí diz assim, ó: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas muitos pensam que Jesus está falando que eles seriam salvos, no sentido de serem salvos por Jesus, a sua alma. Não é isso. Eles seriam salvos de quê? Dessas coisas que iriam ocorrer lá, né? De se esfriarem na fé, de serem enganados pelos falsos profetas. Então você pode ver que está no contexto do que ele fala. O versículo fala, né? Versículo 11, 12, 13. Então vejam aí, né? Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Mateus 24, 11 a 13. Mateus 24, 14 diz o seguinte: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. É o que diz, né? O evangelho que Jesus estava pregando será pregado onde? Em todo o mundo. Qual mundo? O mundo que existia à época, as nações na redondeza ali de Israel, né? Na Ásia, em Roma, e na Grécia. Então Jesus estava se referindo a isso, ó. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. 24, 14. 24, 15. Quando, pois, vides que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda, né? Então os que estiverem na Judéia, então veja a região que Jesus está falando. Os que estiverem aonde? Nos Estados Unidos? Na Inglaterra? Em outros lugares? Não. Ele está falando o quê? Na Judéia. Tá bom? Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. É o que está escrito, na Judéia, né? E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Mateus 24, 16, 17. Então vejam aí, vou ler de novo, que passou um carro de som aqui e acabou abafando um pouquinho o som aqui. Então vamos ler. Então os que estiverem onde? Na Judéia, né? Fujam para onde? Para os montes de lá, de Israel. Não tem nada a ver que esses acontecimentos aconteceriam em outros lugares, em outras nações. Ele estava se referindo a Israel. Tá bom, gente? Mateus 24, 18, 19 diz: e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. E Jesus ainda fala: mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Então naqueles dias de grande tribulação, as grávidas elas seriam perseguidas, porque os judeus estavam fugindo, e as nações, no caso Roma, né, através dos seus imperadores, eles estavam querendo destruir e matar todos os judeus. Então as mulheres grávidas sofreriam mais, porque era uma forma de eles eliminarem, né, os filhos dos judeus, para que não crescesse mais judeus naquela época, né, ou naquele reinado. Aí diz assim: mas ai das grávidas, olha o que Jesus está falando, e das que amamentarem naqueles dias. Então os filhos que estavam sendo amamentados,
as mulheres grávidas seriam o quê? Perseguidas e mortas, né? Mateus 24, 18 e 19. E Jesus fala o que aqui? Ó? Veja que em Mateus 24, 20 ele fala: e orai para que a vossa fuga, o quê? Quando eles estivessem fugindo, né? Da guerra, da grande tribulação daquele dia. Orai para que a vossa fuga, quem? Os crentes, né? Os que creram em Jesus teriam que fugir também, ó, para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Então, Jesus estava se referindo a quê? A Israel. Sábado não tem nada a ver com outras nações. Então, a grande tribulação estaria se dando onde? Em Israel, porque eles não poderiam no sábado fazer mudanças, carregarem trouxas e coisas. Por quê? Porque sábado eles tinham que guardar o sábado. Então tudo tem a ver que Jesus estava falando de Israel. Essa grande tribulação se daria lá mesmo, não tem nada a ver com uma grande tribulação futura no mundo todo, no planeta Terra, em todas as nações, né? Eles estariam fugindo de quê? Né? No caso, atualmente, se fosse ocorrer uma grande tribulação atualmente, que nação que iria perseguir cristãos, se tem cristãos pelo mundo todo, né? Então uma boa parte das nações, 30% da população brasileira é de cristãos. Então não teria como eles serem perseguidos por eles mesmos, né? Então os Estados Unidos, por exemplo, uma boa parte dos americanos, norte-americanos, eles são cristãos. O Brasil também tanto católicos como crentes. Então assim, não tem sentido a gente jogar isso para o futuro como se essa perseguição se daria no Brasil, Estados Unidos. Por quê? Porque quem seria perseguido seria aquela minoria, porque a igreja no início era uma minoria, né? Os judeus perseguiam os crentes, aqueles que seguiam Jesus. E Jesus, quando veio trazendo o evangelho, ele foi considerado o quê? O líder de uma seita judaica. Jesus não era considerado como um profeta, mas como um falso profeta. Tanto é que ele foi morto, né? Então veja que a perseguição seria aos crentes daquela época. Não tem sentido isso aí trazer isso para o futuro, ou levar para um futuro ainda que a gente nem sabe, como se a grande tribulação fosse ocorrer ainda, e isso no mundo todo, porque Jesus não estava falando de algo global, mas de algo daquela região, de Israel, né? E vamos entender mais para frente. Mateus 24, 30, ó. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Mateus 24, 20. Vamos ver aqui, ó. Porque haverá então grande aflição. Essa versão aqui, ACF, Almeida Corrigida e Fiel, fala: haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Então veja que Jesus está falando de uma grande aflição ou grande tribulação que se daria naquela geração, naquela época, né? E que nunca mais haveria uma tão grande tribulação como houve em Israel, né? De a nação ser toda destruída. Vamos entender aqui, Mateus 24, 21, ACF. Vamos ler aqui uma outra versão, NVI, que fala o seguinte: porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Então não haverá mais grande tribulação, porque já houve. Jesus falou que só haveria aquela grande tribulação, né? Mateus 24, 21, versão NVI. Aí Jesus ainda fala: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, quem eram os escolhidos? Os apóstolos e aqueles que seguiam a Jesus, aquelas mulheres que seguiam a Jesus também, e aqueles homens, os eleitos, né? Aqui fala escolhidos, mas tem outra versão que fala eleitos. Mas por causa dos eleitos, né, aqueles dias serão abreviados por causa deles, né? Então a grande tribulação foi muito grande, mas ela só não foi maior por causa dos eleitos ou escolhidos, que entre eles estavam os apóstolos e todos que creram em Jesus naquela época, né? Eles fugiram. Tanto é verdade que Estevão, não sendo um apóstolo, ele também foi morto, né? Mas ele foi morto. Muitos foram mortos, foram entregues, mas outros sobreviveram. Então assim, aí diz aqui, ó: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então veja que nenhum judeu sobraria, nem quem seguia Jesus e nem quem não seguia a Jesus, né? Mas por causa dos eleitos serão abreviados aqueles dias. Então vejam aí o que Jesus está falando, Mateus 24, 22.
Então, se alguém vos disser, eis que Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito. Jesus falou. Vamos continuar lendo. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Muitos falsos profetas surgiram naquela época. Isso é citado nas epístolas, né? E durante o período de Atos dos Apóstolos, isso aí ocorreu, de falsos profetas, né? Simão, o mágico, muitos outros, né? Que é só se a gente começar a ler Atos, que a gente vai ver. E as cartas dos apóstolos também falam, né? Dos falsos irmãos, dos falsos apóstolos, né? Aí diz aqui: e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os eleitos, os escolhidos. Então veja que os sinais eram tão grandes que eles faziam, que até hoje ainda muitos, no caso, atualmente, muitos dizem estar pregando o evangelho e fazem assim, dizem que estão ocorrendo sinais e curas, né? E fazem propaganda. Naquela época também tinha isso aí, né? Engano, né? Mateus 24, 24, 25, Mateus 24, 25, 26. Eis que eu vou-lo quem? Eles. Vou-lo tenho predito. Portanto, se vos, eles, né? Se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Mateus 24, versículo 25, 26. Então Jesus está falando com quem? Com eles, né? Se vos disserem, para eles, não estava falando para agora, né? Sobre essa profecia era para aquela época, né? Mateus 24, 25, 26. Porque assim como o relâmpago, veja que ele está falando do relâmpago. Relâmpago é algo muito rápido, né? Ninguém percebe de onde saiu o relâmpago e onde ele vai parar. Quando alguém vê um relâmpago, quando a gente olha assim, vê um relâmpago, a gente não sabe se ele começou de lá para cá, ou de lá para cá, ou daqui para lá. Então assim, não dá para saber. O relâmpago é uma coisa única, né? Acontece de uma vez só. Então, porque assim como o relâmpago, Jesus fala, sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também o quê? A vinda do Filho do Homem. Então ele está falando da sua vinda, né? Seria como um relâmpago. Um relâmpago não dá para perceber muito como ele iniciou, da onde ele saiu. Então assim seria também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Mateus 24, 27, 28. Então muita gente fala assim, como que você pode falar isso? Afirmar que Jesus já voltou, que ele já veio. É porque é como um relâmpago. Como que a gente vai relatar um relâmpago? Como que alguém iria escrever um relâmpago, né? Então a vinda do Filho do Homem seria como um relâmpago. Não foi relatada por nenhum apóstolo, porque eles estavam em fuga, em perseguição, então não teria como se relatar. Mas João, na ilha de Patmos, ele relata, tá bom? Mateus 24, 27, 28. Aí diz aqui em Mateus 24, 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Isso aqui é uma metáfora, né? É claro que estrelas não caem do céu. Jesus está se referindo aos acontecimentos naquela época de exército, de governos, porque a gente pode também ler na Bíblia que quando se refere a sol e lua, necessariamente não está falando do sol e da lua, né, que a gente vê no céu todos os dias, mas ele está falando de governos, de autoridades. Então assim, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então veja que isso aí, o governo seria o que? Cairia, né? Deixaria de existir, seriam abalados, as autoridades seriam abaladas. Mateus 24, 29, né? Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então veja aí que ele está falando que apareceria no céu o sinal, um sinal do Filho do Homem. Agora, como isso se deu, foi uma coisa muito assim louca, né? O sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra, que terra? A terra de Israel, né? Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre o que? As nuvens do céu, com poder e grande glória. Então as nuvens do céu vindo em juízo, né, contra Israel, contra aquela nação, contra aquela terra, né, as tribos daquela terra de Israel. E ele enviará os seus anjos, Mateus 24, 31, os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, né,
desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, 31. Os quais ajuntarão os seus escolhidos ou eleitos. Aí Jesus diz aqui: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam ternos e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Mateus 24, 32. Vamos continuar lendo. Igualmente, quando virdes todas essas coisas que ele falou, sabei que ele está próximo às portas. Veja que Jesus estava falando que ele estaria próximo às portas, já seria breve, não demoraria muito, né? 2.000 anos, 3.000 anos. E ele estava falando daquela época, porque a nação de Israel foi toda arrasada, né, nos anos 70. Não tem como Jesus estar falando de algo que seria depois disso, porque ele estava falando que seria antes disso, né? Então ele está o quê? Próximo às portas. Mateus 24, 33. E Jesus fala o seguinte no 24, 34, que é um versículo importante para a gente prestar atenção. Em verdade vos digo que não passará o quê? As gerações futuras? Ele falou esta geração. Então, sem que todas, inclusive a sua vinda, né? Sem que todas estas coisas aconteçam. Então Jesus está falando, ele relatou tudo o que ia acontecer, né? Inclusive a sua vinda, o arrebatamento, né? Onde os escolhidos seriam separados, né? E ajuntados, né? De todos, dos 4 cantos da terra, né? Debaixo do céu. Então os seus escolhidos seriam separados e não passaria aquela geração. Ele estava falando da sua vinda. Ele não estava falando de algo futuro, né? Mas ele estava falando daquela geração, não de algo daqui a 2.000 anos, daquela geração. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas ou só algumas, porque tem uns aí que são futuristas que falam assim: não, uma parte ocorreu naquela época, ainda para o futuro ainda vai acontecer a sua vinda. Mas Jesus está falando que todas. Então Jesus mentiu, né? Então, assim, o que os futuristas fazem, os teólogos futuristas? Eles dizem que uma parte ocorreu, né? Mas a outra parte ainda vai acontecer, inclusive a sua vinda. Então vejam, então vai ter que tirar isso da Bíblia, né? Então Jesus tem que tirar. Jesus, o senhor não falou a verdade aqui não. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas, são todas, não poderia ser só algumas, estas coisas aconteçam. Mateus 24, 34. E ele diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então Jesus não mentiu, ele não poderia inventar nada, né? Porque ele diz que as palavras dele não haveriam de passar. Não passou, se cumpriu. Porque se nós dissermos que não foram todas aquelas coisas, então as palavras deles passaram, as palavras de Jesus passaram. Então, assim, não se cumpriu tudo, né? Mateus 24, 35. E o céu e a terra passarão. Mas que céu e terra que iriam passar? No caso seria o quê? O velho pacto, a velha aliança que iria passar. Mas as minhas palavras não hão de passar. Quer dizer, a palavra do evangelho, da graça, não iria passar, mas o velho pacto, a velha aliança iria passar, que seria o céu e a terra, né? Mateus 24, 35. Aí Jesus fala aqui: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 36 e 37. Mas alguns aí pegam esse texto aqui e falam: está vendo aí? Ele está falando que daquele dia e hora ninguém sabe. Como é que você pode estar falando isso aí que já aconteceu? Muitos pegam isso aqui e usam isso aqui contra o próprio Cristo, né? Contra o próprio Jesus. Ele falou o quê? Que o dia e hora ninguém saberia, mas ele falou o que seria naquela geração. Então é importante atentar para isso. É só voltar aqui, em verdade vos digo que não passará esta geração. Isso aí ele falou. Mas ele falou dentro daquela geração que ninguém saberia qual seria o dia e a hora, né? Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Então olha só, preste atenção que Jesus não está falando que não aconteceria naquela geração. Ele falou que aconteceria naquela geração, mas somente o dia e a hora que ninguém sabia. Porque os futuristas pegam isso aí e dizem: está vendo aqui, você está enganado, porque Jesus falou que ninguém sabe, mas ninguém sabia o quê? O dia e a hora. Ele não está falando da geração, nem ele está falando do mês.
nem do ano, ele está falando do dia e da hora, mas a geração seria aquela, todas aquelas coisas teriam que se cumprir naquela geração, né? E como foi nos dias de Noé, que ninguém prestava atenção no que estava acontecendo, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 36 e 37. O evangelho foi pregado em todo o mundo. Então eu pergunto para quem diz que não foi, porque muitos falam assim, não, o evangelho ainda não foi pregado em todo o mundo. Mas na época de Paulo, a Bíblia, que todos têm, né, os estudiosos, os pastores, todos têm essa mesma Bíblia, e a Bíblia deles, a nossa Bíblia, diz que o evangelho foi pregado em todo mundo. Que mundo? O mundo que existia. Como que Jesus iria estar falando de um mundo que não existia? É a mesma coisa. O evangelho está sendo pregado em que mundo atualmente? No mundo que existe, nas nações que existem, nos países, nas regiões que existem. Eu não posso estar falando do mundo que daqui a 2000 anos poderá existir, né? Então foi a mesma coisa na época dos apóstolos, né, de Jesus. O evangelho foi pregado em todo mundo. Então eu pergunto, o fim não veio? Se Jesus falou que quando o evangelho fosse pregado em todo mundo, viria o fim. O fim de quê? Não é o fim do planeta Terra, mas era o fim o quê? Da velha aliança, né? Vamos tratar dos textos que afirmam o cumprimento das profecias de Jesus de Nazaré sobre a pregação do evangelho do reino e o fim do mundo. Óbvio que não é o mundo cósmico, porque muitos pensam que é o fim do mundo cósmico, do planeta Terra, né? Não é isso. Mas é o fim do primeiro aion, daquele período da lei, daquele período da cruz para trás, né? Iria terminar. O primeiro céu e a primeira terra, a velha Jerusalém, as primeiras coisas, a antiga ordem, né? E isso se refere ao ministério de condenação e morte, o império da lei, do pecado, né? De que Paulo falou, e não o fim do universo, do sistema solar, né? Do planeta Terra, não é isso. Era o fim do império da morte, né? Do ministério de condenação e morte. É isso que Jesus falou, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, né? Aí João, na ilha de Patmos, ele diz que ele já viu isso. João viu isso acontecendo, olha só. E João viu o novo céu e a nova terra, ó. E vi um novo céu e uma nova terra. João fala aqui em Apocalipse 21, 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu, veja o que ele está falando, ó. Já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Apocalipse 21, 1. E diz, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então João, ele ficou até o momento que ele viu tudo. Apocalipse 21, 4. Na versão NVI diz o seguinte, a antiga ordem já passou, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois o quê? A antiga ordem já passou. Então aquela ordem, o império da lei lá do ministério de condenação à morte já passou. João viu isso acontecendo. Olha só como não aconteceu. Apocalipse 21, 4. E diz assim, ó, o fim, vamos ler aqui, ó. Ele fala assim, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então quando Jesus falou assim, céus e terra passarão, ele estava se referindo a isso aqui que João viu, ele presenciou, que Jesus falou que ele ficaria vivo até que ele voltasse, né? Se eu quiser que ele fique até que eu venha, o que tem isso, você com isso, Pedro? Vem você e segue-me, Jesus falou isso aí, né? O evangelho já foi pregado em todo mundo, gente. É porque está escrito, não porque eu acho, ou porque eu tenho que ter compromisso. Eu não tenho que ter compromisso com teologia, nem com papa, nem com ninguém. Eu tenho compromisso com o que está escrito na Bíblia. O evangelho já foi pregado em todo mundo, ó. Paulo disse, provavelmente no ano 50, 57, por aí, o evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Vamos ler agora o texto, ó. Colossenses 1:23, Paulo diz que o evangelho foi pregado a toda criatura, não somos nós que estamos falando ou que estamos inventando isso, ó. Se na verdade permanecerdes firmados, se permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que está debaixo do céu. Eu pergunto, o evangelho foi ou não foi pregado a toda criatura? Há 2000 anos atrás? Foi, está escrito aqui que foi, né? Paulo fala aqui, ó, o qual o evangelho, ó, vamos ver aqui onde está o evangelho, ó.
e não vos moverdes da esperança de quê? Do evangelho que tendes ouvido, o qual, o quê? O evangelho foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Colossenses 1:23. É só apanhar a Bíblia, é só, quem tiver dúvida, vai lá, abra sua Bíblia em Colossenses 1:23 e vê como o evangelho não foi pregado há 2000 anos atrás. Paulo está falando que foi, então não podemos falar o contrário, porque muitos, nessa parte ele pula, para poder justificar as suas próprias doutrinas. Porque em todo mundo é anunciada a vossa fé. Vamos agora entender aqui, ó. Primeiramente dou graças ao meu Deus, em Romanos 1:8, Paulo falando aos romanos. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos. Por quê? Em todo mundo, ou foi só em Israel? Em todo mundo é anunciada o quê? A vossa fé, inclusive fora de Israel. Então veja aí que Paulo está falando que em todo mundo é anunciada a vossa fé. Romanos 1:8. Vamos continuar aqui, mais uma parte aqui. Paulo foi acusado quando pregava numa sinagoga de Tessalonicenses de ter alvoroçado todo mundo com o evangelho. Vejam aqui, ó. Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Vamos ler os versículos. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. Atos 17:4. Mas os judeus desobedientes, aqueles que não queriam ouvir o evangelho, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para junto do povo. Atos 17:5. Por que a gente está lendo isso aí? Para ninguém depois vir e falar que nós estamos isolando os textos, né? Então estamos lendo o texto e o contexto aí para entender. Atos 17:5, ó. 17:4-6. E, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que tem alvoroçado só Israel? Não, tem alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Então, Atos 17:4-6. Então vejam aí que eles alvoroçaram todo mundo, é o que aqueles judeus estavam falando, que estes tinham alvoroçado todo mundo e chegaram também até lá, nos Colossenses, né? Acho que são os Colossenses. Não, Romanos. Então, assim, no caso da sinagoga, né? É isso aí. Agora vamos ler aqui, ó. O evangelho. Todas as nações ouviram, sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Diz aqui em Romanos 10:18. Mas digo, porventura não ouviram? Paulo está perguntando. Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Então veja se o evangelho não foi pregado a toda criatura naquela época. Foi. Romanos 10:18, né? Então, gente, esse evangelho, ele já havia chegado em todo mundo há quase 2000 anos, né? Já havia chegado aos Colossenses, como também em todo mundo. O mundo existente à época, né? Naquela época era um mundo que existia, não era um mundo que não existia, né? Porque os futuristas falam assim: não, mas o evangelho ainda não foi pregado em todas as nações hoje. Não, mas naquela época foi, né? Muitos ainda estão assim achando que isso ainda vai acontecer, quando Paulo já dizia que já tinha acontecido naquela época. O mundo considerado nos textos da Bíblia, né? Então a Bíblia já foi escrita há mais de 2000 anos, né? Quase 2000 anos. Ela terminou, foi concluído o cânon. Colossenses 1:4-5. Portanto, ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Colossenses 1:4-5. Vamos continuar aqui. E o versículo 6. Que já chegou a vós, como também está em todo mundo. Então o evangelho foi pregado em todo mundo naquela época. Veja quantos versículos já lemos aqui, vários versículos, né? E já vai frutificando, como também entre vós,
desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Colossenses 1:6. Então a pergunta é a seguinte: o evangelho já foi pregado há quase 2000 anos, né, em todo o mundo, da época que existia, e o fim não veio? Ora, alguns falam assim: não, o fim não veio, Jesus ele não voltou. Então Jesus mentiu? Ele não poderia ter mentido, né? Então essa é a mensagem de hoje. Nós já estamos concluindo essa mensagem e vamos dar continuidade nesse tema, mais ou menos parecido com esse, sobre o arrebatamento e a ressurreição dos mortos, que se deu também naquela época. Tá bom, gente? Vamos cantar um louvor agora, em nome de Jesus. Agradecemos a todos que estiveram aí acompanhando essa mensagem. Domingo estaremos reunidos numa live. Convidamos a todos que estejam aí atentos ao Facebook, em nome de Jesus. Graças.